lidando com o dia a dia das decisões que têm que ser tomadas. E entrar realmente naquilo que vocês provavelmente estão ansiosos de ver tratado, que é esse bombardeio que vocês são submetidos de minuto em minuto, de noticiários sobre política e economia, e qual é o sentido, se isso aí cria para vocês algum sentido. Então esses são os dois formas que eu tenho para abordar, o que eu tenho abordado com vocês, que é basicamente o que nos espera no ano que vem. E a partir daí eu estou realmente à disposição das perguntas que vocês quiserem. Da minha experiência nesse tipo de situação, vocês pautam, que nem a Carla está falando comigo, ela está aqui pautando, vocês pautam a direção do. Então, o primeiro ponto a gente ser muito criterioso e entender é que a situação que a gente está vivendo hoje não é nova nem original. Ela está chegando a um ponto agudo, mas ela levou quase 40 anos de se desenvolver e assumir os contornos que a gente vê hoje. O mais importante deles é a gente levar em consideração que a minha geração, estou com 70 anos, vejo alguns aqui também de cabelo branco também, fracassou na tentativa de instituir no Brasil um estado de bem-estar social comparável a estados de bem-estar social de países europeus com os quais a gente tem muita afinidade cultural, histórica, familiar, econômica, política e por aí vai. Nós quebramos fazendo isso. Nós tentamos, nós brasileiros, nós sociedade brasileira, tentamos estabelecer, e isso está muito bem escrito na nossa Constituição, que é de 1988, por isso que eu digo que já lá se vão quase 40 anos. Nós achamos que na redemocratização, automaticamente, fixando deveres, sobretudo por parte do Estado, de prestar benefícios e assistência, nós automaticamente conseguiríamos lidar com os problemas de então, que continuam sendo os problemas de hoje. Desigualdade, injustiça social, miséria, ignorância, agravados agora por saúde e violência. Então nós estamos há 35 anos lidando com os mesmos problemas. E a distância que nos separa das sociedades mais avançadas do ponto de vista econômico continua a mesma. Então, o per capita de um brasileiro hoje é o mesmo per capita de um brasileiro de 35 anos atrás em relação ao americano, 25%. Nós não conseguimos reduzir a diferença que nos separa das economias mais avançadas. Esse é o, digamos, o panorama mais abrangente da situação que a gente vive. Como sociedade, nós brasileiros criamos entre nós o consenso de que esse estado de bem-estar social, cujo financiamento nós não conseguimos garantir, teria gastos públicos que cresceriam todo o ano. E foi isso que aconteceu nos últimos 35 anos, não importa o governo. Não adianta a gente enfiar o dedo na cara e falar, foi o Lula, ou foi a HC, ou foi o Lula, ou foi o Bolsonaro. Não importa, gente. Nesses 35 anos a gente cuidou para que os gastos públicos crescessem de forma real acima da nossa capacidade de financiá-los. E quebramos fazendo isso. Uma situação que a gente encontra hoje, quando vocês ouvem personagens da televisão como eu falar da relação nominal da dívida versus PIB, eu sei que nós estamos falando disso basicamente. Nós estamos falando de uma situação na qual um consenso social exigiu o crescimento de gastos públicos que não conseguimos financiar. É isto que explica por que todo mundo xinga na hora de pagar imposto. Por quê? Porque nós brasileiros, que nos achamos muito criativos e outras qualidades muito meritórias, somos bem pouco originais em financiar essa diferença entre o que a gente quer redistribuir através de impostos e favorecer aqueles que a gente acha que tem que ser favorecidos de alguma maneira. O que a gente fez? A gente subiu o imposto. A gente quase dobrou a carga tributária nesse período. E aí, mesmo assim não dava, o que a gente fez? Se endividou. Então, esse é o grande pano de fundo. Esse é o grande pano de fundo para a situação que a gente se encontra. Ela não é nova, ela não é original, ela requer uma, digamos, reflexão é a palavra errada, ela requer realmente uma concentração de esforços
e uma capacidade de fazer convergir várias correntes políticas e sociais em torno desse grande desafio. Que boa parte do que a gente conseguiu em termos de crescimento econômico nessas últimas 4 décadas se deveu ao fato de que a demografia nos ajudou. E nós, brasileiros, conseguimos, então, crescer basicamente incorporando ao mercado de trabalho um enorme número de jovens pessimamente qualificados, dispostos a trabalhar por qualquer salário. Isso acabou para nós. A demografia hoje não é a mesma. A nossa pirâmide demográfica mudou, ela está parecendo um cone já, não é mais quase uma pirâmide. Em outras palavras, pessoal, para vocês, é a questão da produtividade e da competitividade. São esses dois palavrões, competitividade e produtividade, falta deles, que explicam o fato da gente estar preso na armadilha da renda média. A gente deu um salto, chegou na renda média na comparação internacional, mas não sai dele. A gente vai caminhando, sempre naquela grande distância, horrível distância, em relação aos países com os quais a gente gosta de se comparar, que são os países mais avançados. Esse é o sketch em geral da situação brasileira. Vamos vir mais para a realidade. Nós tentamos ao longo desse tempo também trabalhar um sistema de governo, e aí vocês vão entrar um pouco mais no noticiário do dia a dia. A intenção aqui é trazer para vocês quais são os elementos estruturais e abrangentes que estão embutidos no noticiário do dia a dia. Nós tentamos ao longo de todo esse tempo fazer trabalhar um sistema de governo que é possivelmente o pior do mundo. O pior do mundo em termos da capacidade que ele tem de dar as respostas que a sociedade demanda. Essas, por exemplo, às quais eu me referi nesses últimos instantes. Por que é um sistema de governo tão ruim? E fomos nós que desenhamos, ok? Isso aí não nos foi imposto por ninguém. De novo, é uma forma, né, como que a nossa sociedade tenta trabalhar os seus problemas e encontrar as ferramentas para trabalhar esses problemas. Então, o nosso sistema de governo, ele coloca no Palácio do Planalto, acabou de fazer isso agora, tá? Uma figura extraordinariamente forte. E eu diria a mesma coisa tivesse da Dilma, do Temer não, porque ele não ganhou a eleição. Mas foi com o Bolsonaro, foi agora com o Lula, foi lá atrás com o Lula, foi com o Fernando Henrique. A gente coloca no Palácio do Planalto alguém que venceu um plebiscito e entra lá, no meu caso agora, com algo em torno de 60 milhões de votos. Isso em qualquer país do mundo é voto pra caramba. Isso é um tremendo capital político. Essa figura forte do ponto de vista político, porque ela vem de vencer uma eleição plebiscitária que acabou de acontecer, para fazer qualquer coisa que lhe dê na cabeça, qualquer coisa, em qualquer área. Essa pessoa, presidente da República, chefe do Executivo, sentado no Palácio do Planalto, precisa se entender com um legislativo cuja principal característica é ser fracionado e de baixa representatividade. É uma ironia nossa brasileira, vou fazer aqui um trocadilho, quem é ligado em política vai entender, quem não for depois me pergunta que eu explico em detalhe. O nosso sistema proporcional de votos garante a desproporção. O verdadeiro representante do povo é o deputado, não é o governador, não é o prefeito, é o deputado. Este é o representante do povo. Ele é eleito pelo método proporcional, só que o voto no Brasil não vale a mesma coisa dependendo da república. Então a gente tem de sair estruturalmente uma desproporção política que se traduz nessa baixa representatividade. Em outras palavras, as pessoas elegem alguém em quem elas não se veem representadas, depois são justamente os representantes do povo na Câmara dos Deputados, onde está diminuindo um pouquinho, tá? Mas ainda tem perto de 30 partidos. Vocês acham que existem 30 ideologias? Ou vocês gostariam de dar outro nome? De preferência um nome complicado, tá? Só tem um evento de família. É isso que a gente chama de partidos. Na verdade, não são partidos, são grupos privados, cuja razão de existência é se aproximar o máximo possível dos cofres públicos
ou transformar pedaços da máquina pública em ferramentas na defesa dos seus interesses setoriais, sociais, regionais. E eu não estou falando de corrupção. Isso é absolutamente legítimo. Este é o nosso sistema político e de governo que a gente está tentando fazer funcionar. Então, aquela figura forte do Palácio do Planalto, queira ela fazer o que quiser, precisa se entender como um legislativo fracionado, de baixa representatividade e agora vocês vão entrar no atual, que vem aumentando suas prerrogativas e seus poderes. Tem um número recente que vocês guardarem na cabeça. Eu não trabalho muito com número assim, porque eu sei que as pessoas não guardam o número na cabeça, a não ser quando eles são uma comparação, aí fica claro o que eu quero dizer. Imagine que quando o Bolsonaro começou a governar, 4 anos atrás, o Legislativo controlava cerca de 6 bilhões de reais do orçamento público, beleza? Controla hoje 40. O que o orçamento público tem para investir? 40. Todas as disputas políticas que vocês registram hoje, venha por nós, televisão, internet, o que vocês quiserem, se dá em torno de uma migalha desse orçamento. Mas o orçamento é uma ferramenta de poder fundamental. É através da alocação de recursos via orçamento público que se implementa políticas, se decide o que vai acontecer, mexe na vida das pessoas. E esta prerrogativa, esse instrumento de poder real, decisivo, aumentou em favor do legislativo consideravelmente na linha do tempo, mas particularmente de 2015 para cá, quando diante de uma presidente de baixíssima capacidade política, o parlamento começou a lhe tomar essas ferramentas de poder típicas do executivo. E é nessa situação que a gente chegou agora. É a situação que o Lula enfrenta agora. É uma situação, para ele, completamente inusitada. O presidente Lula, que assume em 1º de janeiro, manda muito menos que o presidente Lula, que assumiu em 1º de janeiro de 2003. Isto não é uma interpretação que vocês possam dizer, jornalista mal-humorado, está sacaneando o Lula, quer dizer, porque ele é um cara mais fraco. Não, isso é um dado da nossa realidade política que vocês podem constatar ao longo da linha do tempo nos últimos 20 anos. Esse sistema de governo, pior mundo, a gente continua insistindo em fazer ele funcionar. Nós criamos uma jabuticaba espetacular do ponto de vista de sistema de governo. Nossa Constituição lá atrás era meio parlamentarista, plantaram o presidente nela, já estava complicado. Agora nós estamos num sistema de semi-presidencialismo, porque o Executivo tem prerrogativas diminuídas frente aos legislativos, com 2 primeiros ministros, a saber, os presidentes das casas legislativas, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Isso é vital. Pensem no que aconteceu ontem à noite. Eu vou entrar nisso logo. O que aconteceu ontem à noite, 11 horas da noite? Os caras foram lá e mexeram na lei das estatais, para favorecer o quê? Nomeação de políticos estatais. Passa. Depende do presidente do Senado agora. O da Câmara já topou um acordo. É isso que se chama 2 primeiros ministros. Essas 2 figuras, eu não estou fulanizando, porque é o Lira, porque é o Pacheco. Põe quem vocês quiserem. Institucionalmente falando, nós temos uma conturbada atmosfera política programada para 2023. É aí que eu quero chegar para vocês esse cenário de 2023. Por que eu acho que nós vamos ter uma enorme turbulência política ao longo do período imediatamente na frente de nós? Primeiro porque não temos saída até aqui, para esse grande dilema nacional que é financiar gastos públicos crescentes que não sejam o aumento de carga tributária e liquidada. Primeiro é esse. Toda a discussão política se dá em torno disso. Vou chegando agora no noticiário mais atual, com o qual vocês estão sendo bombardeados. Vocês estão sendo bombardeados dia e noite, a ponto de ninguém mais conseguir ouvir falar, com a proposta de emenda à Constituição
uma proposta de emenda à Constituição desse tipo já seria um absurdo para um alemão, um japonês olhando para nós. Mas nós brasileiros estamos acostumados com esse tipo de coisa. Nós estamos querendo mexer na Constituição para poder dar dinheiro para pagar benefícios sociais do Bolsa Família. E ok, vamos tirar os absurdos. Eu brinco muito que eu sou um fã completo do sul da Bahia, e lá que eu aprendi essa piada antiga, eu não sabia. Pense num absurdo, na Bahia já teve. Quando a gente pensa nesse tipo de absurdo no Brasil, já tem. Isso é um absurdo completo. Mas nós estamos no meio de uma disputa política agora, nesse instante, enquanto nós estamos reunidos aqui, para criar para o governo que começa um espaço de gasto, sem que ele tenha que dizer de onde vem o financiamento desse gasto. Essa é a razão política de toda a discussão que vocês estão tendo no momento. Como é que um governo, nesta situação, consegue criar a situação, consegue criar a conjuntura que ele precisa? Qual é a conjuntura que ele precisa? Liberdade para gastar. Sem ter que dizer de onde vem o dinheiro. Okay? Como é que consegue criar isso? Via aquele aglomerado de forças e correntes dentro do Congresso que a gente apelidou de Centrão. Se vocês pensarem bem, o Centrão não tem CPF, nem CNPJ, o Centrão não tem CNH, o Centrão não tem um endereço, não tem um escritório, não tem um porta-voz, não tem uma secretária, tem um porteiro, não tem nada. O Centrão não existe como entidade. O mesmo erro que a gente faz quando a gente fala do Centrão, o Lula faz quando a gente fala do mercado. Ele acha que o mercado é um ser vivo, que atende, dá expediente em algum lugar, ou mais de um, são 3 ou 4 que se reúnem no fundo do escritório para tramar contra ele o Lula. Isso é uma maneira de ver a realidade, eu vou entrar nisso. Como que o agente político, ao enxergar a realidade, comete erros que lhe custarão caro. Bolsonaro fez isso, recorrente. No caso do Centrão, nós estamos falando de um aglomerado de correntes políticas regionalizadas, segmentadas, que não tem um comando central, mas um ponto central de interesse, que é aproximar-se dos cofres públicos ou transformar pedaços da máquina pública em ferramentas em defesa dos seus interesses, e isto não é corrupção, isto é legítimo, isto é lícito, isto faz parte da barganha política. Nesse sentido, a força desses conglomerados, eles são pelo menos 7 ou 8 diferentes, torna para qualquer um desse personagem que eu descrevi para vocês no começo, esse ser forte, com capital político robusto, que ocupa o Palácio do Planalto, o coloca numa situação duríssima. De novo, em números que trazem para vocês como que a nossa política andou. Eu não vou usar a palavra evoluir, porque muita gente confunde a palavra evoluir com algo positivo. Eu quero simplesmente dizer como na linha do tempo isso aí andou. Lula, lá atrás, no primeiro governo dele, precisava negociar com 4 caciques do Centrão para montar alguma coisa que a gente possa chamar uma base para governar. A Dilma já tinha que lidar com 11. Nós estamos aproximadamente nesse número, agora que reduziu um pouco. Vocês imaginam que é conciliar 11 interesses diversos que coincidem quando se trata de mudar uma lei para favorecer a nomeação de políticos estatais? Beleza, isso interessa pra caramba, todas essas coisas, sem distinção. Sem distinção. Isso é muito interessante na nossa política. Se vocês olharem quem votou ontem à noite a favor de novo colocar as estatais à mercê de nomeações políticas, todos os partidos têm gente votando, não há diferenças ideológicas. Se vocês olharem essas propostas de emenda à Constituição, tanto as bondades eleitorais nessa campanha que não acabou ainda, a campanha continua, não pensem que acabou. A PEC kamikaze, como a gente chamava, porque estoura o equilíbrio fiscal. E agora a PEC do estouro, como a gente chama lá, ou PEC do Lula, ou PEC da fome, ou PEC do Brasil, dá o nome que vocês quiserem, é o mesmo bicho. Ninguém vota contra. Há um extraordinário consenso de que gastar é vida nesse sentido. Isso está embutido
nosso sistema eleitoral e político. Não é algo que foi inventado pelo Lula ou tolerado pelo Bolsonaro. É algo que a gente viu desenvolver na nossa forma de encarar a política no Brasil. Por isso que eu fui muito enfático em tentar trazer para vocês o que vocês aí atrás estão conseguindo me entender? Não. Só lá atrás não. Não, vem aqui na frente. Quando a gente considera essas dificuldades diante do Lula, dá pena, em certo sentido. Agora vamos para o atual realmente. Como é que o Lula está vendo a situação dele, ele como personagem político, ok? Eu tenho que dizer a vocês que eu não consigo pular por cima da minha biografia profissional. A maior parte do que eu fiz na minha carreira profissional é bastante longa para os padrões brasileiros. Eu estou há 52 anos nessa profissão. A maior parte do que eu fiz nesses 52 anos foi reportagem. A maior parte como repórter internacional, cobrindo crises num monte de países. E a gente começa a ter um olhar para o personagem político. Além dessas questões estruturais que eu trouxe para vocês, vocês podem pensar assim, bom, William, na descrição que você fez dessa situação estrutural, pouco importa quem esteja lá, porque está dado o que vai acontecer. Não, não é assim que eu penso. Eu acho que o personagem político, ele tem uma margem de influência muito grande como as coisas vão acontecer. E isto na ciência política ou na história, a gente conhece na gavetinha o papel da personalidade na história. E se dá naquelas perguntas que vocês conhecem. Será que a Segunda Guerra Mundial teria sido como foi não fosse o Hitler? Ou será que o que aconteceu na Ucrânia agora seria o que foi não fosse o Putin? Será que a situação que nós estamos agora seria o que foi não fosse o Bolsonaro ou o Lula, ou quem vocês quiserem? Essa é a pergunta que está parada agora para nós aqui. Isso nos obriga a tentar entender a cabeça de quem tem o poder da caneta, grande ou pequeno, não é agora o que interessa, a quem está na posição de comando, se entende as limitações da sua posição de comando, também não é exatamente o que interessa agora, mas a gente olha para esse personagem. O que o personagem Lula está dizendo para a gente hoje? Ele me parece preso ao passado que não existiu. O Lula se vê, e eu vou fazer uma comparação aqui que vai enfurecer uns e outros. O pessoal que apoia o Bolsonaro fica puto quando ele é comparado ao Lula, e vice-versa. O pessoal que tem que o Lula nutre suas simpatias, suas afiliações, o que seja, fica bravo quando compara ele com o personagem Bolsonaro. O Bolsonaro esteve ou está imbuído da noção de que ele chegou por obra de Deus. Ele cumpre uma missão divina. Colocou ali. Ele não fala isso como para ficar lá, né, animando a caminho, ficar falando para os seguidores, animar o auditório. Não, ele acredita nisso. O Lula acredita que ele é um ser injustiçado, que recebeu de forma até um pouco divina também, uma chance de redimir-se, ou melhor, de desfazer as injustiças que lhe foram cometidas. Isso tem dado a ele, particularmente nesses últimos dias, depois da eleição, uma convicção pessoal muito forte de que ele pode tudo. E de que as injustiças que lhe foram cometidas por ele ter feito as coisas certas. Não estou falando de corrupção. Ele se vê perseguido pela justiça, amaldiçoado pelos adversários e vítima de todo tipo de preconceito, porque ele resolveu cuidar do país, não o deixaram fazer isso.
Isso é a cabeça, como é que ela funciona. Como é que isso se dá na prática? E como é que está essa relação entre quem, e aí voltamos ao ponto inicial do meu papo com vocês aqui, entre quem está tomando decisões de consumo, de investimento, de despesa, não sei o quê, que olha para o Lula e fala, peraí, o que é que vem? Até agora os sinais que a gente recebe são os seguintes: ele é o árbitro das principais decisões. Não tem o ministro da Fazenda, tem Lula. Não tem uma ampla coligação partidária montada, levando em consideração o que foi muito claro nas eleições. As eleições produzem resultados práticos, pessoal, ok? Esta, por exemplo, sobretudo a eleição proporcional, aquela que colocou os deputados lá, e os senadores não vão pela proporcional, mas vão para o legislativo. Essas eleições configuraram o legislativo brasileiro, com todas essas prerrogativas, uma clara demanda de centro-direita. E que no Brasil, eu vou dizer isso para vocês, esse negócio de esquerda, direita no Brasil é complicado, não cabe nas gavetinhas tradicionais, né? A gente derrapa muito quando a gente tenta explicar as coisas do lado direito ou à esquerda, é meio confuso. Mas, para não complicar aqui, virar um seminário acadêmico, que é um saco, há uma clara demanda do eleitorado de centro-direita, clara, sólida, forte. Então, o que na cabeça do Lula hoje parece configurado é a ideia de que ele ganhou uma eleição e levou tudo. Esta é uma leitura errada da realidade. É muito fácil, e vocês já viram como o consórcio Arthur Lira, Bolsonaro e Rodrigo Pacheco se transformou nesses últimos dias no consórcio Arthur Lira, Pacheco, Lula, Pacheco, sem o menor sobressalto. Mas olha, nem puseram uma placa lá sobre nova administração, é a mesma. É igualzinho. O que fala muito sobre a nossa realidade política, concorda? E como é que funcionam esses, digamos, essa forma de fazer política. Vamos usar essa expressão. Então, a ideia que ele tem desde a noite da vitória do dia 30 de outubro é que ele está, usando a palavra em inglês, entitled, ele está imbuído, ele adquiriu um instrumento de execução do que ele considere que seja importante do ponto de vista político, sem muitos limites, o que é uma leitura errada da realidade. Montar uma assim chamada base de governabilidade no parlamento brasileiro é muito fácil, já está montada, já está fazendo o que estão fazendo, que ontem à noite, por exemplo. O problema é fora do parlamento. E com isso eu vou levando para as minhas considerações iniciais e estou aqui aberto às perguntas. Essas eleições trouxeram para nós algo que a gente já sentia, e eleição ou campanha política, da minha experiência como repórter, a ênfase, me parece, tem que ser muito mais nos fatores subjetivos emocionais do que naquilo que a gente possa dizer que é o cálculo custo-benefício racional do eleitor. O que explica, e eu faço parte de um pequeno grupo de jornalistas que há mais de ano e meio vinha dizendo que o Bolsonaro ia perder a eleição. Ia perder a eleição por causa da pandemia. E por que por causa da pandemia? Porque ele comprou vacina ou não comprou vacina? Na minha visão de repórter, não. Porque ele disse uma besteira ou disse outra besteira? Não. Porque ele fixou esse período de sofrimento da sociedade a imagem de alguém que não tem solidariedade com quem sofre. Então, um fator emocional monstruosamente importante, sobretudo nas mulheres. As mulheres têm algo nelas, eu não quero ser machista aqui, dizer mulheres, mas elas têm algo nelas no sentido de proteção, de cuidado, de carinho, e não tem uma foto do presidente abraçando uma enfermeira. Não tem um vídeo de 10 segundos dele no hospital dividindo o sofrimento com alguém que perdeu alguém. Isso é fatal. Isso se traduziu num número que há jornalistas que não costumam brigar com os fatos, ou tentam não brigar com os fatos. É um fato no qual você não escapa.
Nunca alguém se elegeu em lugar algum com uma rejeição de 55% que era dele. Não tinha segredo algum prever que ia perder a eleição. Não existe registro histórico de uma rejeição desse tamanho sendo superada nas urnas. A pergunta é, por que essa rejeição, certo? Não adianta falar do Supremo, do TSE, da imprensa, de nós jornalistas, o que vocês quiserem. Eu acho que a explicação é essa. Quando o personagem político desenvolve esta imagem da incapacidade, da empatia, de dividir o sofrimento, de chorar junto, está perdido. Está perdido. Nós vamos, por isso que eu estou dizendo para vocês que nós vamos para um período turbulento. Nunca também ninguém começou a governar com 50% de eleição, que é o caso do Lula. Nunca ninguém começou a governar com a popularidade nesse patamar em que ele está. E daí todo mundo sabe, começa o governo, ela cai. Ela já está baixa, ela vai cair logo. Daí essa necessidade de gastar muito rápido. Uma forma de tentar segurar um pouco desse capital político, o capital com o qual ele chegou ao Palácio do Planalto. Isso me torna fácil dizer para vocês que nós vamos ter um período político turbulento aí pela frente. Se o Lula leu a realidade como lhe dando essa, digamos, margem de amplitude de ação, me parece que está lendo errado. Se prosseguir nessa trilha que eu faço e não me importa, dificilmente terá condições de implementar o que ele acha que ele queira implementar. Não estou entrando no mérito do que ele quer fazer. Estou aqui trazendo para vocês a questão sem fígado. Qual é o poder real desta figura eleita nessas circunstâncias num país com essas características hoje? É isso que se trata. Perguntas, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, muito obrigada. Temos 15 minutinhos para as perguntas, 1h30 nós precisamos fazer com que o nosso convidado então se dirija novamente ao aeroporto. Quero vocês hoje à noite. Na verdade, tu queres que a gente te veja. Aqui, ó, Michel Gasparim, diretor comercial da Mel. Tá bem. William, prazer em estar aqui. Eu gostaria de fazer algumas perguntas toda noite no WW, na CNN, particularmente assisto quase todas as noites, acho que não só jornalisticamente, você é um historiador, a gente sabe, conhece um pouco mais da história, tem alguns livros extraordinários como A Guerra do Golfo, assim, algumas coisas interessantes, mas a gente tem o cenário que você desenhou agora à frente, e no século XVIII, aí, nós tínhamos no Brasil 1/5 da arrecadação, da produção era cobrado pela coroa portuguesa. Inclusive, muitas pessoas não devem conhecer que o 5º dos infernos, ele saiu, obviamente, do 5º arrecadado pela coroa portuguesa. Bem, hoje nós temos 1/3 dos infernos, porque 33% da arrecadação hoje, 33% do PIB é arrecadação, ou seja, nós temos uma arrecadação extraordinária, ela nunca parou de crescer, então existe uma certa falácia, né, de que houve um enxugamento da máquina, e me parece que não houve, principalmente da carga tributária. Nós temos o desafio de financiar algumas urgências no Brasil, que é uma realidade, porque também tem a gente observou durante a campanha aí uma guerra de estatísticas, né? E a realidade da pessoa, ela sempre se impõe sobre a estatística, depende do lado da estatística que você estiver. Se você diz 15% somente da população brasileira tem restrição alimentar, se você está nos 15% da população brasileira com restrição, você está do lado ruim da estatística. A gente vê, por exemplo, hoje o Nordeste com uma taxa de desemprego recorde de 14%, então tem alguns olhares paralelos também, que muitas vezes nós aqui do Sul desconhecemos, mas existe um desafio já, porque a gente não cabe mais o aumento da carga tributária, a gente não vê na pauta a reforma tributária, a gente não vê uma pauta clara de reforma administrativa e muito menos a reforma política. E para concluir, também há nesse cenário, você traduziu muito bem, muitas discussões feitas pelo fígado, porque nós também tivemos cenários muito complexos no passado e nós temos no Brasil uma economia multifacetada que faz com que o Brasil também ande, dependendo muito, obviamente, desse árbitro que estará no futuro. Mas tem um paradoxo nisso tudo, porque quando você coloca, por exemplo, uma diretriz clara de
mais inclusão social, isso inevitavelmente traz 3 prerrogativas, que é baixa inflação, baixa taxa de juros e baixo desemprego. Se você descuidar dessas âncoras fiscais, essa conta vem daqui a 2 ou 3 anos. Então não me parece que seja, muitas vezes, através só de uma discussão, é muito mais uma incerteza do cenário que nós estamos vivendo, do que particularmente um olhar totalmente desprovido dessa responsabilidade. Deixa eu pegar 2 pontos que você, da sua consideração, que é mais uma consideração do que uma pergunta. Tem 2 afirmações que a gente precisa levar em conta agora. Primeiro, a reforma tributária está assim na pauta, ela foi proposta ontem à noite, tá? Foi nomeado secretário especial da reforma tributária que é o Bernardo Api, que é um excelente quadro. Este é um problema. Não, o plano real não foi uma questão de excelentes quadros. Assim como a reforma tributária no Brasil, não é uma questão técnica. O Bernardo Api é um extraordinário técnico, com vasta experiência. E a PEC 45, a proposta de reforma tributária, que está tramitando há 5 anos de autoria dele, que fundiram com outra no Senado, são peças técnicas de alta qualidade. O problema da reforma tributária é outro, é político. Ela implica mexer nos entes da federação. Vocês imaginem, qualquer reforma tributária vai afetar a arrecadação de prefeituras, de estados e da União. Como é que concilia? Qualquer reforma tributária vai mexer no simples, no lucro presumido, vai mexer em categorias profissionais relevantes, com forte poder de pressão. Qualquer reforma tributária vai mexer na relação entre os 3 grandes segmentos, entre o agro, entre serviços e indústria, cada um com seus interesses próprios legítimos. Combinar tudo isso exige uma capacidade de liderança política e de articulação. A gente não viu no governo Bolsonaro. Teve de saída o Paulo Guedes a possibilidade de levar uma reforma tributária um pouco menos ambiciosa, que não se concretizou. Cadê a articulação política tal como o futuro ministro da Fazenda, o Haddad, disse isso ontem, ele ficou 1 hora discussando sobre isso ontem, acompanhei em cada detalhe. E o meu ceticismo vem se o personagem político Lula entende os desafios como você os formulou. Responsabilidade fiscal, responsabilidade social é uma falácia horrorosa. Não existe uma sem a outra, são a mesma coisa. Porém, quando o governo se vê pressionado politicamente a não deixar a popularidade cair de cara, para isso precisa de dinheiro. É aí que está o foco. Não está no horizonte, um pouquinho adiante, o horizonte que você mencionou. O seu argumento é um argumento recorrente entre os economistas. Diz o seguinte: não adianta nada você pagar R$600 de ajuda Bolsa Família, se a inflação vai tomar esses empréstimos. E mais ainda, se você olhar para a explosão dos juros futuros de ontem, eles estão dizendo que quem olha para a dívida brasileira começa a achar ela problemática. Ok? E a gente não emite dólar, certo? Embora tenha boas reservas. Se não tivesse, tchau, está indo embora. Então, o que ele olha? Ele olha para frente e diz o seguinte: esses caras vão provocar uma situação fiscal na qual ou eles vão para a inflação, ou eles vão para o aumento da carga tributária, ou eles vão para o aumento de endividamento, ou os 3 juntos. Então é aí que isso que o Lula não entendeu, aparentemente, por enquanto, se recusa a entender, que isso não é uma maldade feita por 4 indivíduos num escritório luxuoso da Faria Lima. Isto é a soma das expectativas. Economia, psicologia. Economia, expectativa, é confiança. Essa é a palavra fundamental em qualquer economia. Eu participei recentemente de um evento, está no YouTube, vocês podem conferir. Eu mediei o debate entre o Alckmin e o presidente do Banco Central, o governador do Banco Central, que vira para o Alckmin e diz assim: o senhor sabe do momento truce? Vocês sabem o que é o momento truce? Só tem uma plateia informada. Primeiro-ministro do Reino Unido, país desenvolvido, certo? Lá da Europa, né? Rico da Europa. Ela entrou no governo com uma proposta de regime fiscal que o mercado considerou completamente absurda. Derrubou ela em 10 dias. Então, Roberto Campos Neto, em público, isso está no YouTube, portanto eu não estou aqui cometendo uma confidência, contando uma conversa que eu tive, particular, off the records, expondo, diz para o principal nome,
não é bem como acontece na prática, mas formalmente é o principal nome do Lula na equipe de transição, na Assembleia de Transição, tipo 400 caras. Então, ele diz para o Alckmin o seguinte: cuidado com o momento truce. Cuidado, porque se um governo do país central foi punido dessa maneira, nós que somos do mercado emergente, e olha, cadê a cara que estava me faltando? O cenário internacional, parece que está nos dando um empurrão muito legal. Porque no meio desse furdúncio lá fora, dessa bagunça lá fora, o Brasil está sendo visto como um porto seguro. Vocês podem dar risada, vocês acham que é loucura, essa coisa maluca. Como aqui é um porto seguro? Sim, na comparação internacional somos, número 1. 2, economia verde. Nós temos um potencial monstruoso pela frente com lições para dar. Nunca entendi como é que um país como o Brasil, que tem energia limpa, sempre foi um dos principais atores nas lutas contra as mudanças climáticas, virou vilão. Mas isso é outra história, isso aí é mais fácil de corrigir. Agora, nós temos duas grandes oportunidades aí fora nos empurrando, certo? Se a gente for responsável do ponto de vista fiscal. Condição, eu não sou fiscalista, não sou economista, não sou dogmático nesse sentido, mas acho que se perderem a mão na questão fiscal e os sinais não são bons, nós vamos gerar frustração de expectativa levando para a crise de confiança. Aí tchau. É para isso que eu, como jornalista, estou lutando para que não aconteça. A gente tem trazido, ontem à noite, por exemplo, se vocês quiserem, vão no YouTube da WW, o Mansueto Almeida esteve aqui com vocês, sentou conosco na bancada, falou livre e ao vivo durante quase 35 minutos, e o recado é dessa contundência. Ajudar as pessoas necessitadas? Beleza, tem que dizer onde tem dinheiro. Se não fizer isso, não tem mais. Última pergunta, porque temos 5 minutinhos só. Eu vou ser super rápido, eu sou treinado nisso. Eu vou ficar aqui te dando a regressiva. Eu não tenho na televisão a oportunidade de ficar falando o tempo todo com as pessoas obrigadas a viver. Elas mudam. Eu vou te dar a regressiva aqui de 30 segundos. Bom dia, William. Bom dia. Sou fã da época da Globo ainda. Hoje a gente já assiste seguido. Uma pessoa muito inteligente. Nunca é novidade, a gente está sempre aprendendo, né? E se isso é uma coisa que eu digo, voz do povo. Para mim, o mais importante é o deputado federal, com certeza. É o nosso legislativo, a gente nunca pode esquecer. Pergunta para uma pessoa muito experiente, não pode acontecer o que aconteceu com nossos irmãos aqui do lado, que por enquanto, o que está sendo aprovado hoje, é deputados que já estão no mandato. Tu está sabendo muito bem que vai haver uma renovação de deputados federais. Vai haver uma oposição muito grande. Se lá os ministros, eu não tinha ouvido me dizer essa palavra, botou na mim, os dois ministros, Pacheco e Lira, são ministros, na verdade, primeiros ministros, o presidente vai comer na mão deles. Se com essa oposição, muitas coisas vão ser rejeitadas, e aí não vai haver o que aconteceu com os irmãos, que vai ser só executivo e judiciário. Isso eu estou perguntando para o William Vac, CPF. CPF, essa é a condição que eu venho aqui. Há um dilema aí, quando a gente olha e lê, né? E nós mesmos trazemos esse noticiário. O Lula conseguiu a aprovação da PEC da transição, conseguiu 200 bi para gastar. Eles estão decidindo agora, nesse instante, esses 200 bi é só para 23, 24, se é 200 bi é 145, você quer. O Bolsa Família precisava só 50, tá? O resto é bônus natalício. Vamos pensar. Quando ele tiver que financiar isso, vai ter que aumentar imposto. Porque as bondades todas que foram feitas em cima dos governadores, o ICMS, desculpa, não quero ser chato aqui, mas eu sou um realista. Os governos estaduais vão buscar esse ano. Os senhores empresários, aguardem. A perda de arrecadação dos estados, eles vão buscar isso de volta, seja como for. Ok. Os senhores deputados vão dar ao Lula aumento da carga de imposto? Esse é o conflito pré-programado, ok? Na hora de dar a ele a atividade de gastar, beleza, porque eles vão se beneficiar disso. Na hora de subir imposto, subirão.
Está no ar a pergunta. A outra pergunta que está no ar é a primeira vez que o presidente assume com essa popularidade nesse patamar relativamente baixo, com perda de poderes e o Banco Central independente. Eu, como jornalista, acho que o primeiro conflito sério vai ser com o Banco Central. Mas isso aí é palpite, tá? Isso aí eu estou chutando. Não estou pegando dados da realidade para ser um cenário. Isso é palpite meu. Pode estar errado o meu palpite, mas eu acho que por ali vai ser o primeiro conflito sério. Não temos um presidente do Banco Central que vai obedecer uma ordem para baixar o juros. Aconteceu isso não faz muito tempo com os resultados que também a gente conhece. Então, não há, por parte desse parlamento de centro-direita, uma postura ideológica contra o Lula. Não. O que há é uma postura de interesse. Interessa dar dinheiro para gastar? Interessa. Interessa subir imposto para financiar o dinheiro que estamos gastando? Não, não dá, não é por aí. Ou seja, é sujo. Muito obrigada. A gente gostaria de te ouvir muito mais, com certeza, mas a gente tem um compromisso assumido contigo de te liberar a 1h30 da tarde. Como jornalista, eu não posso deixar de pedir que a gente grave um videozinho aqui, que eu quero presente, né, registrar essa tua participação.